Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o nosso convidado, Dr. Lacerda Machado, agradecer muito a presença aqui hoje. Nós todos, como todos sabemos, este assunto e o assunto da TAP, como diz até o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, é um assunto que move paixões e, portanto, move-nos a todos já há muitos anos, mas com particular destaque os últimos anos, enfim, pelas razões que nós conhecemos. E, neste tema dos últimos anos, era também importante aqui agradecer a sua resposta, porque o Partido Socialista continua a insistir na tese do pelo do cão e do cão, e eu creio que o Dr. Lacerda Machado já explicou de uma forma bastante clara que se já quase não havia cão, também não havia pelo, não é? E o Partido Socialista continua agarrado de repente a tentar ver se sai algum pelo que os possa ajudar nesta argumentação absolutamente estéril, que já não tem qualquer aderência, nem a própria IGF, pasme-se, nem a própria IGF já sequer conseguiu seguir esse caminho, mas pelos vistos o Partido Socialista continua a querer segui-lo. Mas falando no tema que nos traz aqui hoje, que é precisamente este do relatório da IGF, nós percebemos que a empresa teve nos últimos anos um conjunto de desenvolvimentos, enfim, desde a lógica da privatização em 2015, onde permitia finalmente que a empresa pudesse vir a ser privada e que ficou com 66% e que o Estado poderia vender o restante com um conjunto de puts e de calls que permitiriam exercer essas mudanças de capital. Mas depois, em 2016, houve um volte-face, não é? Em 2016 houve um volte-face, foi uma negociação de voltar a renacionalizar a empresa para passar a existir uns 50% da participação pública, e aí creio que o Dr. Lacerda Machado teve uma participação bastante grande, precisamente para permitir que neste caso, o Estado ficasse com 5% dos direitos, creio eu, e 95% destes direitos junto dos privados, dos direitos económicos da própria empresa. E, portanto, eu gostaria de pedir que nos pudesse explicar um bocado qual foi o racional da empresa voltar aos 50-50, e depois também gostaria que nos pudesse explicar a seguir, em 2021, qual foi também o racional para a empresa passar a ser 100% pública, porque aí há um conjunto de dúvidas que estão aqui elencadas no relatório e que nos trazem muitas dúvidas, porque, enfim, fala-se num valor que foi apurado de 55 milhões de euros. Eu não sei se o Dr. Lacerda Machado esteve presente em alguma reunião, se esteve presente em alguma negociação, que reuniões é que teve ou não na altura com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, porque o Sr. Ministro, hoje deputado Pedro Nuno Santos, na altura chegou, como nos parece, a este valor de 55 milhões de euros, mas sem que haja nenhuma transparência neste processo. Eu diria que aqui, ao contrário do que disse o Sr. Deputado, que foi à noite e às escuras, eu diria que aqui nem eletricidade, nem uma velinha sequer havia na mesa. Porque foi feito de tal forma que não existe um único documento de suporte. A DGTF não tem nenhum documento, o Ministério das Infraestruturas não tem nenhum documento, o Ministério das Finanças não tem nenhum documento, ninguém tem nenhum documento sobre isto. Mas conseguimos chegar a um valor de 55 milhões de euros. E a pergunta que eu lhe faço é se o Dr. Lacerda Machado, com a experiência e conhecimento que tem, que é muito e abundante e valioso de todo o setor e da própria empresa, como é que se acha que a empresa avaliou ou não 55 milhões de euros em plena pandemia, quando antes foi adquirida pelos tais 10 milhões de euros, creio. Portanto, explique-nos o que é que aconteceu, como é que foram apurados estes valores, porque, na verdade, o que me parece é que estes valores foram encontrados numa negociação, se calhar também por base em WhatsApp, ou por base no telemóvel, sendo o Sr. Nilman o único acionista de uma empresa de aviação que foi remunerado no período de pandemia, que é para nós estranhíssimo. Depois gostaria de lhe perguntar também, ainda enfim, há bocado abordei a questão dos fundos Airbus, e na questão dos fundos Airbus, de certeza que o Dr. Lacerda Machado nos vai conseguir ajudar aqui a identificar como é que é possível um governo e um ministro que tem a tutela direta da empresa durante um período alargado de tempo, como foi o Dr. Pedro Nuno Santos, teve diretamente intervenção, enfim, no acompanhamento da empresa com esta participação dos 50-50, mas o que nos parece a nós é que o Dr. Pedro Nuno Santos passou como ministro pela tutela da empresa, saiu como ministro da tutela da empresa, hoje é secretário-geral do Partido Socialista, mas continua sem entender como é que foram lá parar os fundos da Airbus. Aqui, quando nós conseguimos chegar aqui, nós percebemos que houve uma guerra acionista que não foi positiva, não teve, na verdade, consequências positivas, porque creio eu, isto é uma interpretação minha, andámos aqui de alguma forma a querer forçar e a querer renacionalizar e a querer colocar
do lado do Estado um conjunto de obrigações que antes não existiam, mas depois desta guerra toda chegamos a um relatório da IGF onde a própria tutela pública da altura nem sequer sabia como é que eram remunerados os administradores. E por isso a pergunta que eu lhe faço, porque é outro dos temas que está no relatório da IGF, é que os administradores foram remunerados com base, pelo menos é o que está aqui escrito no relatório, com base em contratos de prestação de serviços, mas que esses contratos de prestação de serviços não tinham nenhuma aderência nem relação com o pagamento de vencimentos na própria empresa. E eu creio que neste momento o Dr. Lacerda Machado estaria na empresa a exercer funções e, portanto, o que eu gostaria de lhe perguntar também é que no que diz respeito aos contratos de prestação de serviços dos administradores, se o Dr. Lacerda Machado tinha conhecimento deles, sabia como é que funcionavam e o que é que eles estavam, na verdade, a remunerar. Porque parece-nos para nós que uma empresa que está neste momento e que estava sob tutela pública, como é que esta empresa e a tutela e a própria tutela em si não sabe de que forma é que eram pagos estes valores. E depois, para terminar, Sr. Presidente, já não tenho mais tempo, mas gostaria também de perguntar ao Dr. Lacerda Machado se acha que neste momento qual é que seria, na sua visão, o melhor caminho que pudéssemos, nesta altura, seguir para que a empresa pudesse vir a ser privatizada com sucesso novamente. Obrigado.